Era uma tarde quente de verão em Goiânia. Leonardo Araújo, o renomado cantor sertanejo, estava em sua fazenda nos arredores da cidade, sentado na varanda que dava para os vastos campos verdes onde criava seu gado. Vestindo uma camisa xadrez desabotoada nos primeiros botões e um chapéu de palha gasto pelo tempo, ele dedilhava distraidamente seu violão, compondo os primeiros acordes de uma possível nova canção. O celular tocou, interrompendo sua concentração. Leonardo franziu o senho ao ver um número desconhecido. Normalmente, ignoraria a chamada, mas algo o fez atender. Alô, senhor Leonardo, aqui é Carolina da Secretaria de Cultura. Estou ligando a pedido da primeira-dama. A voz do outro lado soava formal, mas com um traço de nervosismo. Leonardo ajeitou-se na cadeira, surpreso. Primeira-dama, a Janja. Exatamente. Ela gostaria de convidá-lo para comparecer a um evento do governo federal que acontecerá em Brasília na próxima semana. Um projeto de incentivo à cultura sertaneja e preservação das tradições rurais brasileiras. O cantor hesitou. Ao longo de sua carreira, sempre tentara manter distância de questões políticas. Era conhecido por suas músicas românticas e animadas, não por posicionamentos partidários. Nos últimos anos, com a polarização crescente no país, essa neutralidade se tornara ainda mais importante para ele. Olha, eu fico lisonjeado pelo convite, mas não sei se seria apropriado. Vocês sabem que eu evito associações políticas, né? Senhor Leonardo, Carolina respondeu com voz calma. A primeira-dama fez questão de enfatizar que este não é um evento político, mas cultural. Ela mencionou que sua presença seria importante justamente por você representar uma figura que transcende diferenças partidárias através da música. Após a ligação, Leonardo permaneceu na varanda, contemplativo. Seu filho, Zé Felipe, que estava passando alguns dias na fazenda com a esposa Virgínia e a filha pequena, aproximou-se. Que cara é essa, pai? Parece que viu assombração, brincou Zé Felipe, sentando-se ao lado do pai. Leonardo explicou sobre o convite, expressando suas dúvidas. Não sei, filho. Você sabe como as coisas estão no Brasil hoje. Qualquer movimento pode ser mal interpretado. Zé Felipe ponderou por um momento. Pai, você sempre me ensinou que a música é maior que qualquer divisão. Talvez seja uma oportunidade de mostrar isso. Mas e a repercussão? Os fãs? A mídia? Desde quando o Leonardo tem medo de repercussão? Zé Felipe sorriu. O senhor já enfrentou tanta coisa na vida. Lembra quando perdeu o Leandro? Todo mundo achava que era o fim, mas o senhor seguiu em frente. A menção do irmão falecido trouxe um nó à garganta de Leonardo. Leandro sempre fora o mais diplomático dos dois, o que sabia navegar melhor essas águas complexas. O que acha que seu irmão faria? Perguntou Virgínia, que havia se aproximado silenciosamente e ouvira parte da conversa. Leonardo fechou os olhos por um instante. Leandro iria. Ele sempre dizia que a música é uma ponte, não um muro. Naquela noite, após o jantar em família, Leonardo ligou de volta para o número da Secretaria de Cultura. Sua decisão estava tomada, embora ainda sentisse um peso no estômago. Sabia que, independentemente do que fizesse, haveria críticas, mas talvez, como Leandro teria dito, essa fosse uma oportunidade para construir pontes em um país tão dividido. Pode avisar a primeira-dama que eu aceito o convite, disse ele ao telefone, sua voz carregando uma determinação recém-encontrada. Mas com uma condição. Quero que fique claro que minha participação não representa apoio político. Apenas cultural. Claro, senhor Leonardo. A primeira-dama ficará muito feliz com sua resposta. Enviaremos todos os detalhes amanhã. Ao desligar, Leonardo voltou para a varanda, retomando seu violão. Os acordes que tocava agora pareciam diferentes, mais decididos, como se a música também aprovasse sua decisão. O avião particular de Leonardo pousou no aeroporto de Brasília em uma manhã de céu azul intenso, característico do Planalto Central brasileiro. A capital federal, com suas linhas arquitetônicas únicas e espaços amplos, sempre causava uma impressão diferente no cantor. Era como estar em outro Brasil, um lugar onde o poder e as decisões nacionais se concentravam em edifícios brancos e monumentais. Leonardo foi recebido por uma pequena comitiva da Secretaria de Cultura. Enquanto o carro oficial percorria o eixo monumental, ele observava pela janela o movimento da cidade. Brasília parecia mais agitada que o normal, com um vai e vem de manifestantes carregando bandeiras de diferentes cores políticas.
O clima está tenso, não é? Comentou Leonardo com o motorista. Sempre fica assim quando há eventos importantes do governo, respondeu o homem, navegando o trânsito com habilidade, especialmente neste momento do país. O hotel onde Leonardo ficaria hospedado era um dos mais luxuosos da cidade, com vista para o Lago Paranoá. Ao fazer o check-in, percebeu olhares curiosos dos funcionários e de outros hóspedes. Uma recepcionista jovem, que não conseguiu disfarçar seu entusiasmo, pediu um autógrafo discretamente. Minha mãe é sua fã desde sempre, ela explicou, corando. Cresci ouvindo suas músicas. Leonardo sorriu, autografando um pequeno papel para ela. Esses pequenos momentos sempre o lembravam do impacto de sua música através das gerações. Em seu quarto, enquanto desfazia a mala, seu telefone não parava de tocar. Eram jornalistas, produtores e amigos, todos querendo saber sobre sua participação no evento governamental. As redes sociais já estavam em polvorosa, com opiniões divididas sobre sua decisão. Uma chamada em particular o fez parar. Era Chitãozinho, seu amigo de longa data, e também ícone da música sertaneja. Leonardo, você é louco ou o quê? A voz de Chitãozinho soava preocupada, mas com um tom de humor. Metendo-se nessa confusão política? Não é confusão política, é um evento cultural, defendeu-se Leonardo, repetindo o que havia sido dito a ele. Tudo é político hoje em dia, meu amigo. Já viu o que estão falando nas redes? Leonardo suspirou. Vi um pouco. Tem gente me chamando de traidor, outros de oportunista. E isso te surpreende? O país está dividido. Qualquer movimento é visto como uma declaração de lado. Mas esse é o problema, não é? Quando a música deixou de ser para todos, quando começamos a rotular artistas por suas supostas posições políticas, houve um momento de silêncio do outro lado da linha. Você sempre foi o romântico entre nós, disse Chitãozinho finalmente. Olha, só tome cuidado. Você sabe como as coisas podem ser distorcidas. Após desligar, Leonardo sentou-se na beirada da cama, sentindo o peso da decisão que havia tomado. Abriu suas redes sociais e foi bombardeado por comentários. Muitos fãs o apoiavam, dizendo que a cultura deveria estar acima da política. Outros o criticavam duramente, acusando-o de vender-se ao governo. Um comentário em particular chamou sua atenção. Meu pai e eu temos visões políticas opostas e brigamos por isso. A única coisa que ainda compartilhamos é o amor pelas suas músicas. Não tire isso de nós também. Aquelas palavras atingiram Leonardo profundamente. Era exatamente isso que ele sempre buscara com sua música: unir pessoas, não dividi-las. A tarde caía em Brasília quando Leonardo decidiu dar um passeio pelo hotel. No bar do lobby, reconheceu algumas figuras da política nacional: senadores, deputados, assessores importantes. Alguns o cumprimentaram cordialmente, outros fingiram não vê-lo. Um homem de meia idade, que Leonardo reconheceu como um senador da oposição ao governo, aproximou-se dele no bar. Senhor Leonardo, cumprimentou formalmente, estendendo a mão. Não esperava vê-lo em um evento deste governo. Leonardo apertou a mão oferecida, mantendo o semblante neutro. A música não tem partido, senador. Neste país, tudo tem partido, replicou o senador com um sorriso irônico. Mas respeito sua coragem. Vai precisar dela amanhã. Antes que Leonardo pudesse responder, o homem afastou-se, deixando-o com uma sensação incômoda. O cantor pediu uma água tônica ao barman e ficou observando o movimento do hotel. A tensão política era quase palpável no ar. De volta ao quarto, Leonardo recebeu uma mensagem de texto de Carolina, da Secretaria de Cultura. A primeira-dama gostaria de conversar brevemente com o senhor antes do evento amanhã. Seria possível chegar uma hora antes? Leonardo respondeu afirmativamente, embora a perspectiva de uma conversa privada com Janja aumentasse sua ansiedade. O que ela quereria? Haveria alguma agenda oculta? Deitado na cama do hotel, incapaz de dormir, Leonardo pensava em sua trajetória, da humilde infância em Goiás até se tornar um dos maiores nomes da música brasileira, das dificuldades enfrentadas com a morte do irmão à resiliência de seguir em frente, das alegrias e tristezas que compartilhara com milhões de brasileiros através de suas canções. É só mais um show, murmurou para si mesmo, tentando acalmar os nervos. Mas no fundo sabia, não era apenas mais um show. Era, talvez, um dos momentos mais significativos de sua carreira. Um teste não apenas para sua música,
mas para sua capacidade de permanecer fiel a si mesmo em um país dividido. O Palácio do Planalto brilhava sob o sol da manhã, quando Leonardo chegou, 1 hora antes do evento conforme solicitado. A imponente construção, com suas colunas brancas e linhas modernistas, simbolizava o poder da República. Para um menino que crescera nas fazendas do interior de Goiás, estar ali como convidado ainda parecia surreal, mesmo depois de décadas de sucesso. Segurança reforçada, crachás, detectores de metal. O protocolo era rigoroso. Leonardo foi conduzido por corredores amplos e iluminados até uma sala de reuniões menor, mais aconchegante que o restante do palácio. Quadros de artistas brasileiros decoravam as paredes, e uma bandeira nacional discreta estava posicionada em um canto. "E o senhor pode aguardar aqui", informou a assessora que o acompanhava. "A primeira-dama chegará em alguns minutos." Sozinho na sala, Leonardo ajustou o terno escuro que vestia, uma escolha formal para a ocasião, diferente de seu habitual estilo mais despojado. Estava nervoso, um sentimento que raramente experimentava antes de shows para dezenas de milhares de pessoas. A porta se abriu e Janja entrou, vestindo um conjunto elegante em tons terrosos, com um colar de pedras brasileiras. Seu sorriso era caloroso e genuíno. "Leonardo, que honra finalmente conhecê-lo pessoalmente", disse ela, estendendo a mão. O cantor se levantou rapidamente e cumprimentou-a. "A honra é minha, senhora primeira-dama. Por favor, me chame de Janja. Sou fã das suas músicas há muito tempo. Pense em mim. Me acompanhou em momentos importantes da minha vida." Leonardo sorriu, mais relaxado. Era uma reação com a qual estava familiarizado. Pessoas de todas as idades e classes sociais compartilhando como suas canções haviam marcado suas vidas. "Fico feliz em saber. Essa música tem um significado especial para mim também." Eles se sentaram, e uma assessora trouxe café e água. Janja dispensou a funcionária com um gesto gentil, indicando que preferia uma conversa mais privada. "Leonardo, quero agradecer pessoalmente por ter aceitado nosso convite. Sei que não deve ter sido uma decisão fácil no atual contexto político do país." O cantor assentiu, apreciando a franqueza. "Confesso que hesitei. Tentei sempre manter minha música longe de divisões políticas, e é exatamente por isso que sua presença é tão importante hoje", respondeu Janja, seus olhos refletindo sinceridade. "Este projeto de valorização da cultura sertaneja não é uma iniciativa partidária, mas nacional. Queremos mostrar que a cultura brasileira está acima de nossas diferenças." Leonardo tomou um gole de água, escolhendo cuidadosamente suas palavras. "Senhora Janja, com todo respeito, vivemos tempos em que qualquer gesto é interpretado politicamente. Estou aqui pela música, pela cultura que represento. Não quero que minha presença seja usada como endosso a qualquer posição política." Em vez de se ofender, Janja sorriu com aprovação. "É exatamente por essa integridade que o convidamos. Precisamos de vozes como a sua, que lembrem os brasileiros do que compartilhamos, não do que nos divide." A conversa fluiu mais naturalmente a partir daí. Falaram sobre música, sobre as origens do sertanejo, sobre como a cultura rural brasileira moldou a identidade nacional. Leonardo contou histórias de sua infância em Goiás, das dificuldades e alegrias de crescer no campo. Janja compartilhou memórias de como a música sertaneja estava presente em sua própria história familiar, apesar de suas origens urbanas. Em um momento particularmente sincero, Janja mencionou como o país parecia ter perdido a capacidade de diálogo. "Sabe, Leonardo, o que mais me entristece é ver famílias divididas, amigos que não se falam mais por causa de política. A arte sempre foi um lugar de encontro, não de separação." Leonardo assentiu, pensativo. "Meu irmão Leandro costumava dizer que a música é como uma mesa grande onde todos podem se sentar juntos, mesmo que discordem em tudo o mais." "Seu irmão era um homem sábio", respondeu Janja, com respeito, e sua perda foi sentida por todo o Brasil, independentemente de ideologias. A menção a Leandro trouxe um momento de emoção contida. Leonardo raramente falava publicamente sobre o irmão, cuja morte prematura em 1998 havia marcado profundamente sua vida e carreira. "O projeto que apresentaremos hoje", continuou Janja, respeitando o breve silêncio emocional, "inclui centros culturais em áreas rurais de todos os estados brasileiros.
lugares onde jovens talentos possam desenvolver suas habilidades musicais, onde a tradição sertaneja possa ser preservada e renovada. Leonardo mostrou interesse genuíno pelo projeto. Era algo que tocava diretamente em suas origens e valores. Isso é importante. Muitos jovens talentos nas áreas rurais não têm oportunidades de desenvolver suas habilidades. Exatamente. E queríamos que você não apenas conhecesse o projeto, mas considerasse ser um embaixador cultural, não um cargo político, mas uma posição de inspiração para esses jovens. A proposta pegou Leonardo de surpresa. Era algo maior e mais significativo do que apenas uma participação em um evento. Isso é algo que preciso considerar com calma. É uma responsabilidade grande. Claro, concordou Janja. Não esperamos uma resposta imediata, mas acreditamos que poucos nomes representam tão bem o espírito do que queremos alcançar. Um assessor bateu discretamente à porta, indicando que o evento estava prestes a começar. Leonardo e Janja se levantaram. Há uma coisa que pretendo dizer em meu discurso hoje, disse Janja antes de saírem. Algo sobre como sua música uniu brasileiros de diferentes gerações e visões. Espero que não se importe. Leonardo hesitou por apenas um segundo antes de responder. Desde que seja sobre a música e não sobre política, ficarei honrado. Janja estendeu a mão novamente, com um sorriso genuíno. Obrigada por construir pontes, Leonardo. O Brasil precisa delas mais do que nunca. Enquanto seguiam para o auditório onde o evento seria realizado, Leonardo sentia uma mistura complexa de emoções. Havia nervosismo, sim, mas também uma crescente sensação de que talvez estivesse no lugar certo, no momento certo, fazendo a coisa certa. Não por política, mas por algo maior, a crença no poder unificador da música brasileira. O auditório do Palácio do Planalto estava completamente lotado. Autoridades governamentais, representantes culturais, jornalistas e convidados especiais ocupavam todas as cadeiras disponíveis. Leonardo foi conduzido a um assento na primeira fileira, ao lado de outros artistas e personalidades da cultura brasileira. As luzes diminuíram e um vídeo de abertura começou a ser exibido nas telas. Imagens de diferentes manifestações culturais sertanejas de todo o Brasil, festas de peão, danças tradicionais, violeiros anônimos do interior, festivais regionais, sucediam-se ao som de uma trilha que mesclava clássicos da música caipira. Leonardo reconheceu trechos de canções de Tião Carreiro e Pardinho, de Tonico e Tinoco, da dupla que formara com seu irmão e, mais recentemente, de novos artistas que haviam renovado o gênero. Era uma celebração da evolução do sertanejo e de sua importância na identidade cultural brasileira. Após o vídeo, o ministro da Cultura subiu ao palco para as boas-vindas oficiais. Seu discurso foi técnico e burocrático, explicando as linhas gerais do programa de incentivo à cultura sertaneja. Leonardo observava as reações da plateia. Alguns demonstravam interesse genuíno, outros pareciam apenas cumprir uma obrigação protocolar. Então chegou o momento da fala da primeira-dama. Janja subiu ao palco com passos firmes e um sorriso caloroso. Diferente do ministro, ela dispensou as anotações, preferindo falar diretamente ao público. Bom dia a todos. Agradeço a presença de cada um de vocês neste momento, que considero histórico para a cultura brasileira. Sua voz era clara e confiante, preenchendo o auditório sem necessidade do microfone. O Brasil que sonhamos é um país onde a cultura não seja privilégio de poucos, mas direito de todos. Um país onde nossas tradições sejam valorizadas e nossas raízes celebradas, independentemente de quem esteja no poder. Leonardo notou como ela habilmente evitava a linguagem partidária, mantendo o foco na cultura como valor nacional. A música sertaneja, continuou Janja, é talvez uma das expressões mais autênticas da alma brasileira. Nascida na simplicidade da vida rural, ela fala de amores, perdas, alegrias e dores que todos nós, independentemente de onde vivemos ou em quem votamos, podemos compreender. Um murmúrio de aprovação percorreu a plateia. Leonardo viu até mesmo alguns políticos da oposição assentindo discretamente. E hoje temos a honra de contar com a presença de alguém que personifica essa capacidade da música de transcender barreiras e unir corações. Leonardo sentiu o estômago afundar. Era o momento que tanto temera, ser usado como símbolo político. Leonardo, disse Janja, olhando diretamente para ele,
É um artista que cresceu ouvindo as modas de viola nas fazendas de Goiás, que conheceu o suor do trabalho rural antes da luz dos palcos, que enfrentou perdas profundas e seguiu em frente, assim como nosso Brasil sempre faz. O cantor manteve a expressão neutra, embora por dentro estivesse tenso, aguardando o rumo que aquelas palavras tomariam. Mas o que mais me impressiona em Leonardo não é apenas seu talento inegável ou sua trajetória inspiradora. É como sua música consegue algo raro nos dias de hoje: criar espaços de encontro em um país dividido. Janja fez uma pausa, seus olhos percorrendo o auditório. Semana passada, visitei um asilo na periferia de São Paulo. Vi idosos de diferentes origens e crenças cantando juntos. Pense em mim. No mesmo dia, em uma escola pública, jovens que mal tinham nascido quando essa música foi lançada a conheciam de cor. Na inauguração de uma biblioteca comunitária no Nordeste, um coral infantil apresentou Talismã. Leonardo sentiu um nó na garganta. Nunca havia pensado em sua música dessa forma, como um tecido que conectava brasileiros de diferentes gerações e origens. Amoém, tempos em que tudo parece nos separar, continuou Janja, sua voz agora carregada de emoção genuína. A arte nos lembra do que compartilhamos, e poucos artistas conseguiram criar um repertório que pertence verdadeiramente a todos os brasileiros como Leonardo. O auditório irrompeu em aplausos espontâneos. Leonardo viu pessoas que, minutos antes, pareciam distantes e formais, agora demonstrando aprovação sincera. Por isso, concluiu Janja quando os aplausos diminuíram, além de anunciar oficialmente o Programa Nacional de Incentivo à Cultura Sertaneja, que levará centros culturais a todas as regiões rurais do Brasil, tenho o prazer de convidar Leonardo para ser o primeiro embaixador cultural deste programa. Não por suas posições políticas, que respeito serem privadas, mas por representar o melhor da nossa cultura, a capacidade de criar beleza que une, não que divide. Os aplausos foram ainda mais intensos. Leonardo, pego completamente de surpresa, viu-se no centro das atenções. Câmeras se voltaram para ele, esperando sua reação. Por um instante terrível, não soube como responder. Então, seguindo um impulso, levantou-se e dirigiu-se ao palco. Não estava programado que falasse, mas sentiu que precisava dizer algo. Janja o recebeu com um abraço caloroso, sussurrando ao seu ouvido: "Fale com o coração. É o que você sempre fez em suas canções." Leonardo ajustou o microfone, observando a plateia diversa à sua frente. Viu políticos de diferentes partidos, artistas, jornalistas, todos aguardando suas palavras. Viu também as câmeras transmitindo ao vivo para todo o país. "Bom", começou, com a voz ligeiramente trêmula. "Eu não esperava falar hoje. Não sou bom com discursos como sou com canções." Pequenas risadas percorreram o auditório, aliviando um pouco a tensão. Quando recebi o convite para estar aqui, hesitei. Vivemos tempos em que qualquer gesto pode ser mal interpretado. Mas então lembrei de algo que meu irmão Leandro sempre dizia. Leonardo fez uma pausa, emocionado. Ele dizia que a música é uma língua que todos entendemos, mesmo quando não concordamos em nada mais. E talvez seja disso que mais precisamos hoje. Lembrar que, além de todas as diferenças, ainda falamos a mesma língua, ainda nos emocionamos com as mesmas histórias, ainda somos um só povo. O silêncio no auditório era absoluto. Leonardo viu lágrimas nos olhos de algumas pessoas. Quanto ao convite para ser embaixador deste programa, estou honrado e surpreso. Não posso dar uma resposta definitiva agora, mas prometo considerá-lo com seriedade, porque acredito que a cultura, especialmente a cultura rural que formou o Brasil, merece ser preservada e celebrada. Leonardo olhou diretamente para Janja. O que posso prometer, independentemente de aceitar formalmente o cargo, é continuar fazendo o que sempre fiz, cantar as alegrias e tristezas que todos compartilhamos, porque talvez seja isso que precisamos lembrar. Antes de sermos de direita ou esquerda, somos brasileiros. O auditório explodiu em aplausos. Leonardo viu até mesmo políticos conhecidos por sua oposição ferrenha ao governo, levantando-se em aprovação. Janja, ao seu lado, aplaudia com os olhos marejados. Ao retornar ao seu assento, Leonardo sentiu uma estranha sensação de paz. Havia navegado um terreno perigoso, sem comprometer seus princípios, sem se deixar usar politicamente, mas também sem recusar o diálogo necessário para um país tão profundamente dividido.
O evento prosseguiu com apresentações técnicas sobre o programa e um breve show de jovens violeiros do interior do país. Leonardo observava tudo com um novo olhar, pensando no potencial real de um programa que valorizasse as raízes culturais brasileiras. Ao final, enquanto as pessoas se dispersavam, um senador da oposição, o mesmo que o abordara no hotel, aproximou-se dele. "Senhor Leonardo", disse, estendendo a mão com respeito genuíno, "confesso que vim preparado para criticar sua presença aqui, mas suas palavras, bem, elas me lembraram de algo que temos esquecido nesta Brasília de trincheiras." "E o que seria?" perguntou Leonardo, curioso. "Aqui o Brasil é maior que nossas disputas." O senador apertou firmemente sua mão. "Minha mãe, que tem 80 anos e nunca votou no atual governo, é sua fã incondicional. Ela me faria dormir no sofá se eu falasse mal do senhor." Leonardo riu, aliviado pela leveza do momento. "A música tem esse poder", respondeu, "e de entrar nas casas e nos corações sem pedir licença à política." À medida que deixava o Palácio do Planalto, Leonardo percebia que seu telefone não parava de vibrar com notificações. Sua participação e discurso improvisado já estavam repercutindo intensamente nas redes sociais e na mídia. Havia críticas, claro. Alguns o acusavam de se vender ao governo, outros de fazer um discurso genérico para agradar a todos. Mas havia também, e em maior número, mensagens de brasileiros comuns que viam em suas palavras um raro momento de união em tempos de divisão. No carro a caminho do hotel, Leonardo leu uma mensagem que o tocou particularmente. "Meu pai é bolsonarista ferrenho. Eu sou petista convicta. Não falávamos sobre política há anos para evitar brigas. Hoje assistimos juntos seu discurso e, pela primeira vez, concordamos em algo. Suas palavras eram necessárias. Obrigada por nos dar um momento de paz." Leonardo fechou os olhos, sentindo o peso e a bênção de sua posição como artista em um país que buscava, entre tantas diferenças, lembrar-se do que o unia. A música, na final, sempre fora sua forma de construir pontes, não muros. 3 meses haviam se passado desde o evento em Brasília. A fazenda de Leonardo, nos arredores de Goiânia, estava excepcionalmente movimentada naquela manhã de sábado. Carros de produção, técnicos de som, iluminadores e uma pequena equipe de filmagem ocupavam o amplo terreno em frente à casa principal. Após semanas de reflexão, Leonardo havia aceitado o convite para ser embaixador cultural do Programa Nacional de Incentivo à Cultura Sertaneja, com uma condição: que pudesse exercer o papel à sua maneira, sem scripts políticos ou agendas partidárias. Para sua surpresa, a condição foi prontamente aceita. Hoje seria a gravação do primeiro episódio de Raízes do Sertão, uma série de documentários que Leonardo conduziria, visitando pequenas comunidades rurais pelo Brasil, descobrindo talentos locais e compartilhando suas próprias histórias e experiências. Na varanda da casa, Leonardo ajustava o chapéu enquanto conversava com Pedro, o jovem diretor do projeto. "Tem certeza que quer começar a série aqui na fazenda?" perguntou Pedro, olhando ao redor. Poderíamos fazer algo mais elaborado em estúdio." Leonardo sorriu, observando o movimento dos peões que trabalhavam com o gado ao longe. "É daqui que venho. É daqui que a música nasceu para mim. Não há lugar melhor para começar." O formato do programa era simples. Leonardo contaria histórias de sua trajetória, intercaladas com apresentações de jovens artistas do interior que ele mesmo havia selecionado, após ouvir centenas de vídeos enviados por aspirantes a músicos de todo o Brasil. Seu convidado especial chegou, informou uma assistente de produção, aproximando-se nervosamente. Leonardo assentiu, um leve friozinho na barriga. Para o episódio de estreia, havia convidado alguém especial, uma escolha que surpreenderia a muitos e que simbolizava o espírito do programa. O carro preto se aproximou lentamente pela estrada de terra que cortava a propriedade. Quando parou próximo à varanda, Leonardo desceu os degraus para receber pessoalmente seu convidado. Gustavo Lima saiu do veículo, usando botas, calça jeans e uma camisa de manga comprida. Os dois cantores se encararam por um momento, conscientes da rivalidade que a mídia sempre tentara criar entre eles, não apenas musical, mas também política, já que Gustavo nunca escondera suas posições conservadoras, enquanto Leonardo mantinha sua tradicional neutralidade. "Seja bem-vindo à minha casa", disse Leonardo, estendendo a mão. Gustavo sorriu.
ignorando a mão estendida e abraçando o colega mais velho. Obrigado pelo convite. Confesso que fiquei surpreso. A equipe de filmagem capturava discretamente o momento. Não era um encontro ensaiado. Leonardo fizera questão que fosse genuíno, com todas as possíveis arestas e desconfortos. Vamos conversar ali, sugeriu Leonardo, apontando para uma área sob uma grande mangueira, onde haviam sido colocadas 2 cadeiras de madeira rústica e uma pequena mesa com uma garrafa de café. Enquanto caminhavam, Gustavo observava a propriedade. Lugar bonito. Mantém a tradição e tento preservar nossas raízes. A modernidade tem seu valor, mas há coisas que não devemos perder. Sentaram-se nas cadeiras. As câmeras posicionadas a uma distância que permitia uma conversa relativamente privada. Um técnico ajustou os microfones lapela e se afastou. Estamos prontos quando vocês estiverem, informou Pedro. Leonardo serviu café para ambos. Um gesto simples e hospitaleiro que remetia às tradições do interior. Você sabe por que te convidei? Perguntou, quando as câmeras começaram a rodar. Gustavo tomou um gole do café antes de responder. Imagino que seja para mostrar que artistas de diferentes gerações e visões podem dialogar. Exatamente, confirmou Leonardo. Quando aceitei ser embaixador deste programa, prometi a mim mesmo que não seria mais uma iniciativa para pregar para convertidos. A cultura brasileira não pertence à esquerda ou à direita, pertence ao Brasil. Gustavo assentiu, aparentemente aliviado pela franqueza. Muita gente me criticou quando soube que eu viria aqui, confessou. Disseram que eu estava legitimando um programa do governo que não represento. E o que você respondeu? Que a música está acima disso. Que Leonardo e Leandro foram minha inspiração para começar a cantar, muito antes de eu ter qualquer ideia sobre política. A conversa fluiu naturalmente daí em diante. Falaram sobre suas origens humildes, sobre como a música sertaneja evoluíra ao longo das décadas, sobre os desafios de se manter relevante em um mercado em constante mudança. Em determinado momento, Leonardo perguntou algo que surpreendeu não apenas Gustavo, mas toda a equipe. Você acha que a polarização política tem afetado a música sertaneja? Houve um breve silêncio. Era um tema delicado que a maioria dos artistas evitava. Acho que afetou tudo no Brasil, respondeu Gustavo finalmente. Já perdi amigos, já perdi contratos. Às vezes me arrependo de ter sido tão vocal sobre minhas posições. E por que foi? Porque acreditava, ainda acredito, nelas. Mas talvez tenha esquecido que sou, antes de tudo, um cantor. Meu trabalho é unir pessoas através da música, não dividi-las através da política. Leonardo assentiu, compreensivo. Somos todos imperfeitos, todos aprendendo. O importante é lembrar por que começamos a cantar. A conversa continuou por quase 2 horas, muito além do planejado inicialmente. Falaram sobre família, sobre perda. Leonardo emocionou-se ao falar de Leandro, e Gustavo compartilhou a dor de ter perdido o pai jovem, sobre esperanças para o futuro da música brasileira. Ao final, como combinado, apresentaram juntos uma canção. Escolheram Sinônimos, um clássico de Chitãozinho e Chororó que falava sobre diferentes formas de expressar o mesmo sentimento, uma metáfora que não passou despercebida pela equipe de produção. Quando as câmeras finalmente pararam de rodar, Gustavo parecia emocionalmente esgotado, mas satisfeito. Isso foi terapêutico, disse, enquanto caminhavam de volta à casa principal. Fazia tempo que não tinha uma conversa assim, sem filtros políticos. Era esse o objetivo, respondeu Leonardo. Mostrar que ainda podemos nos ouvir, mesmo quando discordamos. Enquanto a equipe desmontava o equipamento, o telefone de Leonardo tocou. Era Janja. Soube que você e Gustavo gravaram juntos hoje, disse ela, sem rodeios. Notícias correm rápido em Brasília, comentou Leonardo, afastando-se um pouco para ter privacidade. Confesso que fiquei surpresa com sua escolha para o primeiro convidado. Era necessário. Se quisermos realmente construir pontes, temos que começar pelas mais difíceis. Houve uma pausa do outro lado da linha. Você está certo. É exatamente por isso que o convidamos para ser embaixador. Tem alguma prévia do resultado para me contar? Foi melhor do que esperávamos. Real, honesto, às vezes desconfortável, mas sempre respeitoso. Como deveria ser o Brasil? Quando vai ao ar? Em 2 semanas. Vamos editar com cuidado, preservando a autenticidade da conversa. Estarei assistindo, prometeu Janja. E Leonardo. Obrigada. O país precisa desses momentos. Após desligar,
Leonardo encontrou Gustavo conversando animadamente com alguns peões da fazenda, trocando histórias sobre rodeios e música. Rivalidades construídas pela mídia pareciam distantes naquele momento. 2 semanas depois, o primeiro episódio de Raízes do Sertão foi ao ar em horário nobre, simultaneamente em uma emissora de TV aberta e plataformas de streaming. A expectativa era enorme. A notícia do encontro entre Leonardo e Gustavo Lima havia vazado, gerando tanto críticas quanto curiosidade. Leonardo escolheu assistir à estreia em casa, rodeado apenas pela família mais próxima. Zé Felipe e Virgínia estavam lá, assim como seus outros filhos. Um jantar simples havia sido preparado, e a TV da sala foi ligada alguns minutos antes do horário previsto. O programa começou com imagens aéreas da fazenda, enquanto a voz de Leonardo narrava. A música sertaneja nasceu da terra, das histórias simples do campo, das alegrias e dores de gente comum. É daqui, dessas raízes, que queremos recomeçar uma conversa com o Brasil. As cenas seguintes mostravam Leonardo caminhando pela propriedade, contando histórias de sua infância, de como começara a cantar com o irmão, dos primeiros shows em pequenas cidades do interior. Então, veio o encontro com Gustavo. A edição preservara a honestidade da conversa, incluindo os momentos de tensão e discordância, mas sempre destacando o respeito mútuo e a paixão compartilhada pela música. Quando chegaram à parte em que falavam sobre polarização política, Leonardo prendeu a respiração, temendo que pudesse ter ido longe demais, mas a reação de sua família foi de aprovação silenciosa. Acenos de cabeça, olhares de compreensão. O telefone não parou de tocar durante e após a exibição. Amigos, colegas da indústria musical, jornalistas, todos queriam comentar o que haviam visto. As redes sociais explodiam com reações. Havia críticas, naturalmente. Alguns diziam que Leonardo estava normalizando-se em posições políticas problemáticas, outros que estava se vendendo ao sistema. Mas a resposta predominante era de alívio. Alívio por ver que ainda era possível um diálogo respeitoso em um país tão profundamente dividido. Uma mensagem em particular chamou sua atenção, enviada por Gustavo. Minha mãe chorou assistindo. Disse que lembrou do Brasil em que cresceu, onde vizinhos de diferentes ideias ainda compartilhavam o café da tarde. Obrigado por isso. Nos dias que se seguiram, o impacto do programa foi além do esperado. Jornais e revistas destacaram o encontro como um raro momento de civilidade no ambiente cultural brasileiro. Artistas de diferentes vertentes políticas manifestaram interesse em participar de futuros episódios. Uma semana após a estreia, Leonardo recebeu um telefonema inesperado. Era o senador da oposição que o abordara em Brasília meses antes. Assisti ao seu programa, disse ele, sem preâmbulos. Foi surpreendente. No bom sentido, espero, respondeu Leonardo. No melhor sentido possível. Sabe, estamos acostumados a ver a cultura sendo usada como arma política. O que você fez foi diferente. Usou a cultura como campo de paz. Era essa a intenção. Quero propor algo, continuou o senador. Estou presidindo uma comissão bipartidária sobre políticas culturais no Senado. Gostaria que você viesse falar conosco, compartilhar sua visão. Não como figura política, mas como artista que está construindo pontes. Leonardo hesitou. Era um novo território, potencialmente mais arriscado que o programa. Senador, agradeço o convite, mas sempre fui cauteloso com inserções políticas. Não é uma inserção política, é uma contribuição cultural. A comissão tem senadores de todos os espectros políticos. Sua presença seria um símbolo importante de que a cultura pode ser um terreno comum. Após alguns momentos de reflexão, Leonardo aceitou. O convite representava exatamente o que esperava alcançar como embaixador cultural: abrir espaços de diálogo em um país dividido, usando a música como linguagem comum. O auditório do Senado Federal estava lotado para a audiência da Comissão de Cultura. Leonardo, vestindo um terno discreto, uma concessão à formalidade do ambiente, aguardava sua vez de falar. Ao seu lado, assessores da Secretaria de Cultura conferiam as últimas informações. Da plateia, Leonardo reconheceu rostos familiares, artistas, produtores culturais, jornalistas. Surpreendentemente, avistou Yanja sentada discretamente na última fileira, acompanhada apenas por uma assessora. Não havia sido anunciada sua presença, o que sugeria uma decisão pessoal de assistir ao depoimento.
Quando foi chamado, Leonardo dirigiu-se à mesa central, onde senadores de diferentes partidos o aguardavam. O presidente da comissão, o senador que o convidara, fez uma breve introdução. Hoje temos a honra de receber Leonardo, não apenas como um dos maiores nomes da música brasileira, mas como alguém que tem demonstrado que a cultura pode transcender nossas diferenças políticas. Sua presença aqui é um testemunho do papel que a arte pode desempenhar na reconstrução de nosso tecido social. Leonardo agradeceu e começou sua fala sem notas preparadas, preferindo a espontaneidade que sempre caracterizara sua comunicação com o público. Crescia em um Brasil onde discordâncias políticas não significavam inimizades pessoais, onde famílias podiam ter diferentes visões e ainda assim se reunir aos domingos, onde a música era um território de encontro, não de separação. Fez uma pausa, observando as reações. Alguns senadores o olhavam com genuíno interesse, outros com ceticismo educado. Não estou aqui para defender este ou aquele governo, esta ou aquela ideologia. Estou aqui para falar do que vi viajando por este país nos últimos meses, visitando pequenas comunidades onde a cultura sertaneja sobrevive apesar das dificuldades. Leonardo compartilhou histórias dos jovens músicos que havia conhecido, das tradições que estavam se perdendo, dos centros culturais que começavam a ser implementados pelo programa do qual era embaixador. Em cada lugar que visitei, encontrei brasileiros que, antes de serem eleitores deste ou daquele partido, são pessoas que compartilham os mesmos sonhos, os mesmos medos, o mesmo amor por sua terra e sua cultura. À medida que falava, percebia a atenção crescente da comissão. Mesmo os senadores inicialmente mais distantes pareciam tocados por suas palavras. O que proponho não é ignorar nossas diferenças, mas lembrar que elas não precisam nos definir completamente. A cultura, e especialmente a música, pode ser esse espaço onde nos lembramos do que compartilhamos. Após sua fala inicial, começou a sessão de perguntas. Senadores de diferentes partidos o questionaram sobre políticas culturais, sobre o programa do qual era embaixador, sobre sua visão para o futuro da música sertaneja. Um senador conhecido por posições radicais de direita fez uma pergunta claramente provocativa. Senhor Leonardo, não teme que sua participação em um programa deste governo possa alienar parte de seu público? Houve um murmúrio de desaprovação na sala, mas Leonardo respondeu com calma. Senador, temo muito mais um Brasil onde artistas tenham medo de dialogar com governos democraticamente eleitos, sejam eles de que espectro político forem. Temo um país onde a cultura se torne refém da polarização, e acredito que a maioria dos brasileiros, independentemente de suas posições políticas, também teme isso. A resposta foi recebida com aplausos espontâneos da plateia, algo incomum em audiências do Senado. O último a fazer uma pergunta foi o próprio presidente da comissão. Leonardo, após estes meses como embaixador cultural, após o sucesso de seu programa, após visitar comunidades em diferentes regiões do país, qual mensagem o senhor deixaria para nós, legisladores responsáveis por políticas culturais? Leonardo refletiu por alguns instantes antes de responder. Que a cultura não é um luxo ou um acessório, é o coração pulsante de nossa identidade como nação. Que investir em cultura não é gasto, mas investimento no futuro de nosso país. E, principalmente, que a cultura pode ser o último território de paz em um país dividido, se soubermos preservá-la de instrumentalizações políticas. Olhou diretamente para os senadores antes de concluir, e que vocês, representantes do povo brasileiro, têm a responsabilidade de proteger esse território de paz, independentemente das disputas legítimas que travam em outros campos. A audiência terminou com Leonardo recebendo cumprimentos de senadores de todos os partidos. Jornalistas tentavam entrevistas, fotógrafos disputavam o melhor ângulo. No meio da confusão, sentiu alguém tocar seu braço. Era Janja. Não vim oficialmente, disse ela em voz baixa. Vim como cidadã brasileira para agradecer. O que você está fazendo vai além de qualquer programa governamental. Está mostrando um caminho possível para o país. Leonardo sorriu, genuinamente tocado. É apenas música, no fim das contas. Apenas música fazendo o que sempre fez, conectando pessoas. É muito mais que isso, e você sabe, respondeu Janja. É esperança em tempos difíceis. Enquanto deixava o Senado,
Leonardo refletia sobre a jornada inesperada que começara com um convite que quase recusara. Não sabia onde esse caminho o levaria, mas tinha certeza de que estava fazendo o que sempre fizera melhor: usar sua música e sua voz para criar momentos de encontro em um país que parecia ter esquecido como se ouvir. No carro, seu telefone tocou. Era Zé Felipe. Pai, você viu as redes sociais? Seu nome está entre os assuntos mais comentados. Tem gente de todos os lados políticos compartilhando sua fala no Senado. E isso é bom ou ruim? Perguntou Leonardo, ainda inseguro sobre os efeitos de sua crescente exposição em terrenos políticos. É importante, respondeu o filho. Virgínia disse algo interessante agora há pouco. Ela disse que em tempos de tanto ódio, o que você está fazendo não é nem de esquerda nem de direita. É simplesmente humano. Leonardo sorriu, olhando pela janela a esplanada dos ministérios que se afastava. As palavras de Virgínia capturavam perfeitamente o que esperava alcançar. Humano, repetiu para si mesmo. É disso que se trata, no fim das contas. De lembrar nossa humanidade compartilhada, mesmo em tempos divididos. No rádio do carro, por coincidência ou destino, começou a tocar Pense em Mim. Leonardo aumentou o volume, deixando-se envolver pela canção que, depois de tantos anos, continuava tocando corações brasileiros de todas as idades, origens e crenças. A música, afinal, sempre fora sua forma de construir pontes. E agora, mais do que nunca, o Brasil precisava delas.